E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep. Eu sou responsável por fazer análise técnica dos ativos da Bolsa de Valores aqui para o canal. Eu sou o responsável pelo canal, sou o responsável pelo investimento for you. Então, todo meio de comunicação das mídias sociais, redes sociais, estou eu ali para a gente conversar, tirar todas as dúvidas, seja no Instagram, seja no Telegram do Basic, que é o grupo aberto, Telegram do grupo fechado, que é o Telegram Pro, tá? Aqui no YouTube, óbvio, né? Então, eu sou responsável por todas as mídias, eu sou responsável por fazer análise técnica dos ativos, tá? E compartilhar com vocês. E peço aqui, né? Estendo uma solicitação aqui para quem não segue o canal, para que siga o canal, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, que é de fundamental importância. Quer conhecer um pouquinho mais sobre o projeto do Telegram Pro, que é do grupo fechado, que é muita análise técnica, análise intermarket analysis. Eu vou deixar aqui em cima um card chamando um vídeo que eu fiz falando especificamente sobre o Telegram Pro. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser esclarecedor para tirar todas as suas dúvidas. Se você tiver mais interesse, abaixo, tá? Abaixo, aqui no link, aqui na descrição do vídeo, vai ter o número de celular. Entre em contato, tá? Que a gente bate um papo e eu esclareço todas as suas dúvidas em relação ao grupo. Vamos falar de Vivar, Via Varejo, Vivar 3, né? Ativo, esse foi pedido justamente lá no Telegram Pro, porque eu dou oportunidade para as pessoas, se elas estão precisando de alguma análise, e elas me solicitam esse tipo de análise, eu as faço, beleza? Mas basicamente, Via Varejo não tem muita atualização também, assim como a Magazine Luiza, porque eu fiz recentemente um vídeo aí explanando sobre a análise, né? E, de fato, veio buscar aqui a região dos 161,8%, que era a projeção de Fibonacci. Quando eu fiz o vídeo, o, o preço ainda estava aqui nesta região do 12,28 e foi e cravou na projeção, tá? Do 161,8%, que seria a minha última projeção aqui. E não só esta projeção, mas também o fechamento de um gap aqui do dia 25 de 5 de 2020. Então, projeção respeitada, gap fechado, mas o que nós temos aqui? Tá? Ainda continua feio, né? Ainda continua feio. Se perder essa região do 11,29, tem alvo para 9,85, que também é um gap, tá? E o que a gente vê? Uma formação perigosa. Por que a gente vê uma formação perigosa? Vou explicar. Primeiro, esse gap daqui, ó. Isso daqui, ó, demonstra uma força muito grande da ponta vendedora, tá? Demonstra uma formação muito grande, força, né, muito grande. Por quê? Já vem numa tendência de baixa, em que ele vem fazendo topos e fundos descendentes, vem e abre com gap, isso demonstra uma força dos vendedores, tá? Quando há um gap seguindo a tendência, obviamente, sem ser um gap de exaustão, ou seja, um gap de continuidade, e deu continuidade aqui, é uma força bastante forte para aquela questão da tendência, tá? Um ponto também, né? Após fechar o gap, ele faz um candle extremamente bonito. E o que poderia ser feito aqui? Entra na parte da compra, na superação da máxima desse candle, que é um martelo, e o que? Dá continuidade no movimento, né? Dá continuidade no movimento. Mas esse movimento, ele não teve força, muito pelo contrário, ele foi anulado. Ele foi anulado. E muitos ativos tiveram esta mesma formação, tá? Esta mesma formação de martelo. No outro dia, no dia posterior a esse martelo, realmente os demais ativos também não acionaram o martelo, mas nesse terceiro dia e neste quarto dia, que foi o dia de hoje, muitos ativos não só acionaram, como bateram 8% de alta, 10% de alta, 5, 6% de alta. Enquanto isso, o Via Varejo permanece o quê? Basicamente está aqui, ó, dentro de uma lateralização.
em que nós temos uma região de resistência, nós temos uma região de suporte. Né? A gente pode puxar até aqui para baixo, ó. Certo? Nós temos pavio, 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 ou seja, pavio, uma briga muito grande, né? E o que eu falei que é o perigo? O perigo é o ativo permanecer por muito tempo dentro dessa consolidação, ou seja, o preço está descansando. E ele pode estar descansando para quê? Para dar continuidade no movimento que antecedeu esse descanso, né? Então isso é perigoso. Não é legal que o ativo ele fique por muito tempo dentro desta região. É muito importante que ele demonstre força para voltar, fechar esse gap, né? Para voltar, trabalhar aqui dentro, né? Para voltar e superar essa média de 21 períodos. Então, é isso que o ativo precisa fazer, demonstrar força para sair dessa consolidação e não ficar consolidando para esperar a média de 21 períodos chegar e fazer um possível power breakout, um breakout, enfim, né? Power breakout down, né? Porque seria para baixo. Então, isso é perigoso. Isso é perigoso. Tá? Então, via varejo, ó, precisa acelerar o movimento aí para não ficar nessa consolidação. No 60. Então, se a gente voltar, beleza. Alvo. O alvo primeiro seria a média. Superou a média, vem fechar gap. Alvo para baixo, 9,85. São os alvos prévios, né? Para esse momento. Semanal. Ó, candle bastante duvidoso. 1,35% essa semana que fechou e fechou com um candle bastante duvidoso. Ambas as médias estão acima do preço do semanal, tanto a de 72 períodos quanto a de 21 períodos. Tá? Ou seja, apertando para baixo, a média de 200 períodos é a 8,92. Não muito próximo, mas subindo para vir buscar possivelmente esse preço, né? Então pode ter um afunilamento aqui, médias de cima para baixo e a de 200 suportando ainda o preço para não cair mais, tá? Nos 60 minutos, ó, os 60 minutos ele está mais bonito do que o diário, mas mesmo assim, se a gente reparar, nós tivemos um anulamento de movimento, né? O movimento foi anulado, que nem hoje, em Gemate, inclusive a gente conversou sobre esse ativo lá no Telegram Pro, que foi pedido uma análise. Gemate, que é o grupo Mateus, ele basicamente estava nessa formação também. Ele fez. Foi Gemate? Acho que foi Gemate. Ele fez fundo, né? Ele fez um W aqui, ou seja, fundo duplo, rompeu isso daqui, foi embora para cima, né? Na hora que rompe a resistência desse fundo duplo, o movimento tende a acelerar para alta, porque esse movimento, essa formação é uma formação de reversão de tendência muito forte, muito forte. Só que via varejo, ó, repare, vem, faz um fundo, faz um topo de resistência e vem testar novamente suporte. Então, um toque, dois toques. O que esperava-se do movimento? Uma alta após o rompimento da resistência. E o que acontece? Não tem força. Essa preocupação está perdendo força constantemente. Os comprados, os compradores não se manifestam, aí vem os vendedores e empurram para baixo. Aí qual que é o movimento que vem fazer aqui? Faz um topinho, né? Não há um topo ainda porque a gente não tem um candle aqui validando, ou seja, não fechando na mínima desse candle, mas é um candle um pouco mais alto do que esse. A gente precisa ver no pregão de segunda-feira se vai fechar abaixo. Se fechar abaixo, tende a fazer esse movimento de novo para vir buscar o suporte, tá? Então, isso daqui que é perigo, né? Ao invés do preço conseguir acelerar informações de gráfico em que tende a acelerar o movimento de reversão, não está acontecendo em via varejo, tá? Não está acontecendo. Ele vem e perde. Isso é preocupante. Se a gente pegar a média aqui, ó,
no 60, ela está flat, está lateral, sem tendência dentro desta última formação, tá? Eu queria destacar também uma questão aqui, ó, que eu fiz uma análise, porque assim, a gente tem uma influência na questão de do varejo. O varejo, ele é muito influenciado também por questão, deixa eu pegar minha canetinha, ele é muito influenciado também por questão de juros, enfim, a gente acompanha os nossos juros futuros, né, que existem aí na B3, né, são os nossos DIs, né, que são os nossos juros futuros, e eles fazem uma certa movimentação, e isso influencia bastante no mercado, e juros futuros, ele influencia muito em varejo, né, porque o poder de compra da população, a partir do momento que os juros vai subindo, enfim, vai reduzindo esse poder de compra, reduz o poder de compra, as pessoas deixam de comprar ou reduzem a compra, o varejo é afetado, enfim, tem tudo isso. Então é importante a gente analisar os DIs, né? Eu coloquei aqui, eu projetei o DI de 2022, ou seja, o DI, os juros curto, né? De curto período, de curva curta também, tá? Então, só para a gente fazer uma analogia, uma análise em relação à Via Varejo. E também vocês enxergarem sobre os juros futuros correlacionados ao varejo. Primeira coisa, eu considerei aqui, ó, análise de, só para alinhar com todo mundo, Vivar, linha laranja, azulzinho, Magalu, amarelinho, Lame, BTOW verdinho, e a linha roxa nós estamos falando de Amar, tá? Esta linha branca aqui é o DI, juros futuros, com vencimento em 2022. Tudo bem? Então, só para vocês entenderem a analogia em relação a isso e vocês perceberem como que anda via varejo. Se vocês observarem, ó, olha aonde que está via varejo. Olha a performance de via varejo. Dentro dos 3 últimos meses. Ela é a pior performance das varejistas que estão sendo analisadas aqui. Tá? Esse é o primeiro ponto. Performance de via varejo por si só já está ruim. Né? Então, a melhor aqui, que está sendo, a Magazine Luiza, mesmo ela estando aqui naquela lateralização, naquele lenga-lenga. Tá? Aí eu quero chamar atenção para os juros, para vocês repararem como há uma correlação. Quando um sobe, o outro desce, quando um desce, o outro sobe. Então, se vocês observarem aqui, ó, aqui atrás é o nosso ponto de corte. Tá? Então, os juros, a linha branca, ó, ele vem caindo, né? Depois ele começa a subir. Subir, 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 ele vem subindo, a linha branca. Aí vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, e vem subindo. Enquanto ele faz esse movimento de alta, observe as varejistas, ó. Elas começam a cair, começam a cair, começam a cair, começam a cair. Percebe? Então, quem pensa em comprar aí varejo, quem está posicionado, enfim, faz esse tipo de análise. É legal, é interessante. Você começa a entender algum dos motivos pelo qual o negócio começa a patinar num certo momento, né? Às vezes a gente vê, pô, o balanço foi super bem. Beleza, o balanço foi bom na empresa, mas tem mais coisas acontecendo. Não é só o balanço da empresa, né? É o setor, como está o setor, tudo isso. E quando os juros começam a apontar para baixo, né, a gente tem um momento de reversão, né? O gráfico já demonstra uma reversão, ou seja, os ativos de varejo começam a demonstrar uma evolução para cima, os juros começam a cair. Essa análise eu já tinha feito bastante tempo, mais ou menos, há algum tempinho atrás, acho que um mês mais ou menos, lá para o pessoal do Telegram Pro, explicando passo a passo dessa analogia, para eles entenderem qual que era o ponto de análise
com relação aos juros futuros, né? E aqui eu coloquei 2022, tem 2023, tem 2025, que são juros curtos, juros de longo período, juros de médio período. Então, tem tudo isso, né? E conforme os juros vai subir no futuro, né, a gente tende a ter complicação em alguns setores, tá? Porque os juros, ele demonstra um certo poder de, de moeda, enfim, de compra, né, tá? Para a população. Então, é isso também que eu gostaria de mencionar no vídeo, não só fazer análise técnica, mas falar um pouquinho mais, né, e um pouquinho mais a fundo em relação à Via Varejo e fazer uma analogia também comparando os pares, né, desse setor, ou seja, os concorrentes, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e a gente se encontra lá no Telegram. Valeu!